Queridos, hoje pela madrugada eu estava no meu momento e pedindo para Deus uma direção para esse culto dessa manhã. E a palavra que veio no meu coração foi intensidade. E eu comecei a meditar nisso, pensar o que é realmente ser intenso e o que Deus espera de cada um de nós. Porque o que eu não quero, sabe, é ser igreja sem um sentido. Ser igreja por ter uma religião, por criar um sistema, por ter um título. Isso é algo muito vazio dentro de nossas vidas. Isso é algo muito raso dentro da profundidade da proposta do Evangelho para mim e para você. Então, o que nós temos que ter muito cuidado aqui é de não ceder às pressões, às cobranças externas ou talvez até internas, e voltar a criar um sistema para que isso alegre os nossos olhos e a nossa alma. Então isso eu venho pensando, eu venho refletindo e venho me cobrando isso como pastor aqui, e entender qual é o sentido realmente de nascer uma igreja. Será que é para se beneficiar ou se é para se servir? Por que Deus está levantando a saia das igrejas hoje, dos ministérios? E os escândalos estão surgindo aí. E não espere não, só vai aumentar. Só vai aumentar. Por que as coisas estão vindo à tona? Deus tem levantado loucos para serem voz no Brasil e ter a coragem de falar o que durante décadas se escondeu debaixo do tapete. Tudo isso eu vejo como movimentos do Espírito de Deus para sarar o corpo, a noiva. E isso nos traz um alerta, que muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Vamos começar por esse texto, depois nós voltamos ao que eu quero falar. 2 Pedro capítulo 2. Diz assim: mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. E por cobiça farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais o julgamento não tardará, e a sua perdição não dorme. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, e não perdoou no mundo antigo, mas salvou Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinza, condenou-as com destruição, tornando-se um exemplo para os que posteriormente vivessem como ímpios. Ele livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios. Porque estes homens justos, habitando entre eles, afligia dia a dia a sua alma justa, ao ver as suas obras injustas. Então, vejam só, tudo isso
está acontecendo. Só que nós estamos lendo no Novo Testamento, não estamos lendo no Antigo Testamento. Então aqui fala que Deus vai vir com o seu julgamento sobre essas pessoas, sobre esses falsos mestres que se levantam dentro da igreja, que estão levando o povo realmente a blasfêmia, a viver, a ser conduzido de uma forma totalmente errada. Então muita gente se esconde debaixo do lençol da graça, mas aqui é bem claro: o julgamento não tardará e a sua perdição não dorme. Então isso vai acontecer, só que levará ainda muitos serão enganados, muitos seguirão esse caminho. Então Deus me falou sobre intensidade. O que é ser intenso? Uma pessoa intensa não faz nada mais ou menos. Sabe, ser intenso é aquela pessoa que não faz nada mais ou menos, de qualquer forma, de qualquer jeito. Ou seja, ela sempre se entrega a tudo que realiza de forma profunda, colocando toda a sua energia na execução de seu trabalho, de um projeto importante ou mesmo de um sonho pessoal. Esta intensidade é um dos atributos de indivíduos de sucesso e faz toda a diferença. Ou seja, ser intenso é ser transbordante e abundante. E quando a gente vê e olha a proposta do Evangelho, de viver o Evangelho, de seguir isso realmente, eu não posso pensar menos do que isso no meu modo de viver, no meu modo de servir a Cristo. Porque se eu não conseguir viver na intensidade de uma proposta do Evangelho, automaticamente eu me torno um religioso. Se eu não conseguir viver, fazer, me entregar, a tudo e realizar de uma forma profunda, colocando a minha energia na execução disso, nesse modelo de vida, nesse norte, nesse rumo, fazer disso um projeto importante, essa intensidade são atributos que me levam ao sucesso. Então, a vida espiritual, ela tem que me motivar, ela tem que me mexer, ela tem que me conduzir a ser intenso. Não fazer nada por mais ou menos, sabe? Fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, ler por ler, orar por orar, adorar, louvar. Eu tenho que viver a intensidade disso, porque senão nós vamos criar mais um sistema, senão nós vamos ser mais uma religião. Qual vai ser a minha diferença para as milhares e milhares que estão aí fora? Se eu não ser a igreja que vive com intensidade, e essa intensidade ela vai ser notória, ela vai ser expressa, ela vai ser lida, ela vai ser vista por todos lá fora. Esse mesmo confronto eu quero repartir com vocês, porque senão, se eu não pensar disso, se eu estou fazendo, levando a minha vida espiritual de qualquer jeito, no mais ou menos, me desculpe, mas nós estamos sendo religiosos.
se eu não me entregar a isso, se eu não viver disso, se eu entender que existe algo mais, existe uma forma mais profunda, existe uma forma mais intensa de se viver o Evangelho, de se propor a ser uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual, eu me torno um religioso, porque eu vou fazer o que é comum, e o que é comum todo mundo faz. Mas a diferença está na intensidade. Muitas vezes não é na quantidade, mas sim na intensidade. E a Bíblia tem exemplos disso que me chamam a atenção disso. Você quer ver como a Bíblia te chama a intensidade? Mateus 22, 37. Acharam? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que isso te leva a pensar? De qualquer jeito? De qualquer forma? Servir por servir? Andar por andar? Não. Isso fala de intensidade, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então aqui fala de níveis de intensidade, no coração, na alma e no pensamento, de todo. Ou seja, algo que te puxa, que te mostra, te leva realmente a fazer tudo aquilo que é possível fazer de forma intensa. E é isso que nós devemos buscar, pedir, ansiar por Deus. Porque as pessoas vivem de uma tal forma, o que eles fazem? Eles pegam, colocam lá no carro lá um adesivo, propriedade de Jesus. Mas aquele carro nunca serviu Jesus. Aquele carro nunca socorreu ninguém. Aquele carro nunca ficou à disposição para atuar na obra do dono. Aquele carro foi colocado, aquele adesivo, como um fator protetivo, como se fosse ali uma apólice de seguro, a dizer que é de Deus. Lares tem aqueles quadrinhos nas portas, né? Essa casa pertence a Jesus, essa casa é do Senhor, esse lar é de Jesus. Mas aquele lar nunca foi de Jesus. O que menos tem ali é Jesus habitando naquela casa. Então há muita, controvérsia entre o discurso e o modo de vida. E quando a Bíblia nos chama para uma intensidade, ela nos chama para um particular pessoal, te tirando de trás da multidão e te chamando pessoalmente para uma responsabilidade e uma obrigação pessoal. O problema é que muitas vezes nós queremos nos esconder atrás das pessoas, atrás dos familiares, ou colocar desculpas entre um com o outro. Mas quando Deus nos chama à intensidade, Ele chama no individual, Ele chama pelo teu nome. Então não há desculpa. Não há desculpa de Adão para Eva, de Eva para a serpente. Porque desde o início o homem foi assim. Adão, o que fizeste? A mulher que tu me deste me fez pecar. A mulher foi a serpente. Então, há esse repasse de responsabilidade para eu não viver numa intensidade.
E a gente culpa hoje os filhos, culpa o marido, culpa a mulher, culpa todo mundo. Mas quando nós entendemos o que é realmente viver e ser intenso espiritual, é uma responsabilidade espiritual minha e sua. Então não interessa se tua esposa, se teu esposo, se teu filho, se teu parente ou alguém realmente não fez. Deus não vai esperar isso. Deus te chama a uma responsabilidade sua, é você. É você. Essa intensidade, ela é individual. E o que acontece, queridos? Ele chama isso a responsabilidade. Então, sem intensidade, somos mera religião. Frequentamos um clube, um lugar de afinidade. E nada mais sem paixão, sem fulgor, sem energia, sem inspiração, sem força. Então eu venho para a igreja porque eu tenho afinidade. É um local bacana, sabe? Eu converso, me distraio, eu saio de casa, tenho um local para mim ir domingo pela manhã, tenho um local para mim ir na quarta-feira. Eu gosto da igreja porque é isso. E as pessoas vivem nesse ciclo, nessa ciranda rasa, que quando vem as ondas, levam cada uma delas, porque não tem fundamentos. É as mesmas coisas que a igreja começou na década de 2000 a criar, né, as festas jovens dentro da igreja, porque é melhor que o jovem fique na festa da igreja do que na festa do mundo. Então a igreja tem que criar ambientes igual do mundo, para o jovem não ir para o mundo. Então vamos criar a festa caipira, country e não sei o que mais, as baladas gospel, até festa de dança, festa fantasia, Halloween gospel, tudo isso para poder entreter o jovem, para o jovem ficar aqui. Então entende como as coisas vão se formatando, os falsos ensinos entrando sutilmente nas veias do corpo da igreja, porque é melhor eu criar uma distração do que eu viver o ensino, do que eu dizer para o jovem para ele ler a Bíblia, para ele orar, porque isso é fundamental para a vida dele, isso vai construir bases para toda a vida dele. Não se fala mais para o jovem ler Bíblia, não se fala em oração no meio dos jovens, se fala em criar movimentos para segurar o jovem, porque a Bíblia perdeu o seu valor, ficou antiquada para uma geração de jovens hoje. Então, quando nós buscamos isso, nós vivemos essa intensidade. Queremos transformar a igreja num clube social. Não se fala mais de pecado, não se confronta mais ninguém, não se fala a palavra literalmente, porque aquele casal vive daquela forma. Se eu falar dessa forma, eles vão sair, o fulano vai ficar ali incomodado, vai deixar de dar ofertar, vai deixar de dar dízimo, vai deixar de contribuir, porque vai ficar chateado. Sabe, nós precisamos acordar, gente. Por que queremos como igreja? Eu falo como igreja, eu falo você, eu não falo isso aqui todo, é você como igreja. O que você espera? O que anseia dentro de você? O que queima realmente dentro de você? É viver num sistema? É um clube gospel? Ou é buscar ser intenso? Ou é buscar viver dessa forma? No século 21, criou-se um slogan, abre aspas, loucos por Jesus. Isso é um slogan. Só que no século 1,
quando a igreja foi formada, não era um slogan, não era algo sobrenatural, era algo normal. Então aquilo não era um slogan, aquilo ali era viver de uma forma normal, de intensidade. Morrer para eles, pelo Evangelho, era algo normal. Que loucura, mas tu queres hoje morrer por uma palavra? Já pensou se nós tivesse uma perseguição aqui em Belém? Muitas pessoas iam largar a fé, se desviar. Que? Morrer? Não desiste disso, não. O importante mais é a minha vida, a minha família, do que eu morrer. Mas para o século I, onde a igreja foi formada, constituída, morrer pelo Evangelho era algo normal. Eles entravam ali naquela arena com a calma, sem desespero, sabendo que iam ser comidos, devorados pelas feras. E aqui, hoje, por besteira, pouquíssima coisa, qualquer ameaça, o Supremo já começou a prender as pessoas que começaram a falar mal do próprio Supremo. Quer dizer, pode ser crime, mas que responda dentro de um processo legal, moral, e não pelo um autoritarismo de uma caneta que manda determinar a prisão nenhuma de outro. E se você fosse com esse risco de ser preso por se denominar cristão, seguidor de Jesus, você teria voz lá fora para falar alguma coisa? O problema é que a gente não adentra muito na política, até porque política e religião, pastor, nada a ver. É um erro seu de pensar assim. O que está sendo costurado nas entrelinhas, nas madrugadas, nos gabinetes, nas reuniões secretas, é para calar a voz da igreja, para tirar o poder da igreja de influência na sociedade. E não se espante, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. E nós precisamos atentar para isso. O que acontece? Quando nós vamos ver os exemplos de uma vida de intensidade, a gente vê que isso é construído numa intimidade, numa busca pessoal, numa busca diária, que se remete, que se manifesta nos momentos em que mais precisamos. Porque a intensidade não é somente aqui no culto. A intensidade é uma vida cotidiana, é uma vida diária em tudo aquilo que você faz, dentro do seu quarto de oração, dentro do seu devocional. Você não está ali por estar, você está ali porque você é uma pessoa que vive uma intensidade. Então você clama, você lê, você medita, você adora, você jejua, você busca com essa intensidade, porque isso para você faz parte da tua vida. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, 1 Reis 18, Elias chamou 450 profetas de Baal para um desafio. E a Bíblia diz que naquele monte, eles começaram a clamar, e deu meio-dia e nada. E Elias, na tranquilidade, começava a tirar sarro deles. Gritem mais alto, ele pode estar conversando, está ocupado, ele não está ouvindo vocês. E aqueles homens começaram a exercitar a intensidade de uma maneira errada, da maneira deles. O que eles faziam? Eles se cortavam. Quer dizer, não bastava apenas
gritar, clamar, começaram a se cortar, a fazer um ritual com mais intensidade. E deu ali, final da tarde, nada. Aí diz a Bíblia que Elias chamou o povo, chegue-se perto, restaurou o altar, pediu para que trouxessem os cântaros de água, e por 3 vezes jorraram a água no altar, até que a água correu ali em volta. Aí Elias pegou, o que foi que ele fez? Orou. Só fez orar ao Senhor. E o fogo veio e consumiu tudo, e lambeu a água que estava sobre o altar. Foi que Elias mostrou ali intensidade, mas não foi no grito, não foi no berro. Ele mostrou a intensidade do que ele vivia na sua vida particular com Deus. Elias, o tebista, né? O Deus em cuja presença estou. Ou seja, Elias tinha intimidade, tinha uma vida de intensidade com Deus, no secreto, no particular, naquele momento dele com Deus. Ou seja, então, quando ele orou, ele apenas demonstrou a intensidade que ele vivia. E isso tem que ser algo meu e seu. Não dá, gente, não dá mais, sabe, para a gente ficar nesse embalo, gostoso, cômodo. Vamos pular dessa rede e começar a ser intensos na nossa vida espiritual. Orar, clamar, não aceitar situações, sabe, na nossa vida, na nossa casa, saber com quem estamos guerreando, saber com quem estamos lutando. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, nós precisamos buscar isso, pedir isso, entender isso, ser intenso nisso, não fazer as coisas mais ou menos. Não desistir. Daniel se propôs a jejuar até que viesse a resposta. Nós oramos 1 vez, 2 vezes, tá bom, já pedi. Aí eu começo, em vez de orar, eu começo a reclamar, eu começo, sabe, a falar, eu paro. Cadê a intensidade disso? A resposta de Daniel veio com 21 dias. Mas a proposta foi orar, jejuar até que. Eu me proponho orar até que. Eu me proponho, sabe, a jejuar até que. Não. Eu estabeleço logo o meu prazo, já pedi. E desisto. Esqueço, passo para trás, Espírito Santo. Vem para trás, Deus. Deixa que eu agora resolvo isso. E quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me mantenho intenso, mais eu sou transformado, eu recebo disso. Não tem como, querido, você ser intenso e você não experimentar, você não provar, você não ceder, porque quanto mais você se aproxima dele, ele é fogo que consome. Nós fomos criados por Ele e para Ele. O nosso lugar, nosso habitat é em volta dEle, no meio dEle. Olha o que Paulo fala aqui em Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então,
por Ele nos movemos, vivemos e existimos. Por Ele. Então a razão de tudo, o mundo foi criado, tudo foi criado por Ele, para Ele e por causa dele. Então eu e você temos um objetivo, é Ele. E não podemos pensar de outra forma. Só que é algo que precisa pulsar em nós. Domingo passado, a pastora ministrou sobre posicionamento. Hoje vocês estão ouvindo sobre intensidade. Sabe, uma coisa e outra está sendo gerada, está sendo batida, está sendo construída, está sendo chacoalhada dentro de vocês, dentro de mim, dentro de você. Não tem como, querido, nós queremos avançarmos, não tem como, sabe, querer. O Everton orou por avivamento, mas esqueça avivamento lá fora, porque o avivamento vai ser construído individualmente. Então, ore por você. Eu quero ser e ter uma vida avivada, porque você sendo uma tocha, você sendo um fogo, o fogo ele queima, o fogo consome. Não tem como, chega, põe tua mão no fogo, tu tira, porque o fogo queima. Ou seja, onde você estiver, você vai ser uma tocha, você vai ser algo que vai queimar, você vai consumir. Só que a gente ora, o avivamento, manda vir no Brasil, para a nação, querido, e eu? Começa por mim e por você, querido. Pai, eu preciso ser intenso, eu preciso orar com mais intensidade, eu preciso te desejar com mais intensidade, eu preciso ler a palavra com mais intensidade, eu preciso viver isso com intensidade, eu preciso viver. Eu não quero mais ser um religioso, eu não quero mais carregar um título, eu quero ser realmente uma pessoa que seja uma carta viva. E começa por mim, não dê desculpas. Começa por você. Eu falei no grupo dos homens, botei uma frase lá, semana passada, que disse que a responsabilidade de quem entender primeiro tem que morrer. E isso é algo fortíssimo, porque se Deus te falou alguma coisa, para de justificar, para de querer dizer, de querer contra-argumentar. Se Ele te revelou e tu entendeu, morre. É com você. Só que a gente quer justificar. Então, se Deus falou contigo, se Deus te mostrou e você entendeu o que Ele quis dizer, sobre você está a responsabilidade de morrer, de mudar isso, e não do outro. Porque você vai ser cobrado por isso.
você vai ser cobrado por isso. Então, se eu quero realmente experimentar a intensidade de uma vida espiritual, eu tenho que dar passos para isso. Parar de dar desculpas, parar com as justificativas, parar de dizer, de apontar e viver isso. Isso vai te dizer um caminho de humilhação, de renúncia, um caminho realmente de morte, uma morte pessoal, uma morte no teu íntimo, uma morte no teu ego, uma morte no teu eu. Deixar as razões, abrir mão de direitos em prol de um bem maior, de uma vida melhor. Quem está disposto a isso, querido? Testemunho de uma missionária não, uma mulher, antes de ser missionária. Ela tinha um marido muito violento, muito truculento. O cara chegava das festas, em madrugada em casa, bêbado, arruaçando, e ela, quando ele chegava, ela levantava, botava a janta dele, servia a mesa, retirava a mesa, ele ia dormir. A mulher servia aquele homem do jeito truculento que ele era. E uma vez ela disse que ela ia para o culto. Ele disse que ela não poderia ir. Ela disse: eu vou porque eu tenho compromisso, eu vou servir o meu Deus. E ela foi. Quando ela voltou, a porta estava fechada da casa. Aquela mulher dormiu na porta. E era uma noite fria. E quando aquele homem acordou de manhã cedo para ir trabalhar, quando ele abriu a porta, a mulher dele estava sentada na porta. Quando ele ia sair, ela disse: não saia antes, que eu vou fazer o seu café. Ela se levantou, fez o café, colocou na mesa. Aquele homem olhou para ela e perguntou: quem é você? Já pensou que é isso? E aquele homem se rendeu a Cristo. Ganharam 9 pessoas da sua família. E hoje esse homem é pastor. Fruto do amor, do entendimento de uma mulher. Só que a gente hoje não está disposto mais. Não temos mais pavio. Não temos mais esse entendimento. A nossa cultura é atacada pela contracultura do mundo. Quando vem as crises na família, nos casamentos, o que logo a gente pensa, querido? Os casais: separar, meu irmão, vou te largar, não vai dar certo, não funciona mais. É assim. Sabe, uma vida espiritual de intensidade vai mudar dentro de nós.
nossos conceitos, nosso querer, nossas razões. Saber para quem vivemos, sabe, não achar que isso é loucura, mas achar que isso é uma normalidade, porque eu fui chamado para servir, 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 entender isso. Por isso que nós passamos por processos, querido, de dores, de perdas, sabe? Para que seja abalado o que precisa ser abalado. Para que seja construído fundamentos certos, para tudo que for podre dentro de nós caia por terra. E isso não sai com um conselho, isso só sai no grito, no susto, no choro, nas perdas, nas dores, porque o terremoto é abalo mesmo. A escala de terremoto, né, que é aquela escala, como é? A Richter, né? Foi criada em 35 por 2 homens, então ela é infinita. Só que o grau de medição, né, ocorrido na Terra vai até o nível 10, não passa de 10. Os 3 maiores terremotos que o mundo já sofreu foi acima de 9. Então a intensidade dessa escala, ela vai limitar os danos, e a gente muitas vezes não quer ser abalado pelos processos que nós passamos. Então, quando eu falo que Deus usa o caos a nosso favor, é porque Ele está permitindo que isso aconteça, para que estruturas erradas dentro de nós sejam abaladas, sejam caídas, para que fundamentos sólidos sejam vividos, construídos dentro de mim e de você. Sabe, nós precisamos entender isso. Então Deus não dá luta maior do que você pode suportar. Então você não é uma vítima, você está dentro de um projeto, de um plano de Deus. Você não está abandonado, você não está, sabe, destituído, você está dentro de um projeto. Deus está trabalhando. Até que você entenda, seja fortalecido, seja desconstruído da maneira errada de pensar, de viver, de ser, para que experimente o inabalável dentro de você. Então, quando eu quero entrar em crise, eu peraí, para. Primeiro, que se eu estou passando porque eu estou passando, e se está sendo intenso, é porque realmente o Senhor sabe que eu garanto, que eu vou suportar, que eu vou viver dessa forma. Porque ainda existe dentro de mim estruturas erradas, defeituosas, que precisam ser abaladas, e isso acontece com terremotos. Então, vai cair. Mas para uma construção, precisa-se primeiramente desconstruir. E nós somos difíceis. Pensa numa pessoa difícil, ser humano. Complicado, gente. Estava ouvindo o Alan Taylor na reunião de sexta-feira lá. Ele participa. Ele estava dizendo que Deus mandou ele parar 2 anos. Eu vou te ensinar a depender de mim agora. Tu não vai trabalhar, tu não vai pregar, tu vai ficar em casa orando,
me buscando durante 2 anos e eu vou ser o teu sustento. Já pensou? Ele disse que foram os 2 piores anos na vida dele, humano. Ele falou que tinha mesmo pensado que ia morrer. E as pessoas ligavam para ele: aí Alan, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tá bem? E aí, tem empregados? De vez em quando. Quanto tempo faz que tu não prega? 6 meses. Qual foi a última igreja que tu pregou? Ele disse: foi um casamento que eu fiz. Ele falou: e a gente está cuidando de vida? Estou cuidando de uma alma, a minha. Está sendo bem complicado. Então Deus precisou parar ele, tirar ele. Ele falou: tinha propostas para ser pastor de grandes igrejas, liderar grandes igrejas, e eu escolhi essa vida com Deus, e Deus me parou durante 2 anos, sem trabalho, sem pregação, sem renda, para que eu aprendesse a depender dele. E a gente não quer. A gente quer dizer como Deus tem que trabalhar, como Deus tem que fazer. Depender de Deus, a gente não consegue, querido. Quando a coisa aperta, a gente fica doidinho. Esperar em Deus, confiar nele, saber que Ele vai prover, que Ele vai enviar. Falar, não tem como absorver, só vivendo. Só vivendo mesmo. Quem dera que a gente fosse fácil de aprender ouvindo. Por isso que nós temos que passar por processos, para ser abalado mesmo, para vir a dor, para perder, para arrancar, sabe, para arar a terra, passar aquela mão de ferro e remover aquilo ali. Aquilo ali é uma agressão física a um corpo vivo, né? Mas precisa ser feito. Mas quando nós temos a consciência o que queremos ser, o que devemos ser, a gente suporta, a gente passa, a gente se torna intenso, a gente não abre mão, chorando na dor, na tristeza, na alegria. Eu sou o mesmo com Ele. Viva isso, construa isso dentro de você. Seja intenso, não pare de orar, não pare de meditar. Ou se parou, volte, busque, clame, sabe, adore, viva dessa forma, faça da sua vida espiritual um tesouro, guarde ela, almeje isso para a sua vida, e deixe Deus te usar, te experimentar. Paulo diz: eu falo aos experimentados. Amém? Fique de pé nessa manhã.